Entrou em casa uma boneca em sua mão. Disse: mãe, olha o que eu achei lá na rua pelo chão. Tinha um braço rasgado e um olho pendurado apenas por um fio. E ela então levou, cuidadosa, arrumou em sua cama com amor, junto às outras. Tem amor aos que precisam de uma atenção. Ela conserta com as próprias mãos e faz de novo brilhar. Não precisa muito não, só o carinho de um coração que pode ver com olhos de amor o quebrantado consertar. Um abrigo da cidade, muitos anos já depois, aparece uma menina na entrada dos portões. Apenas 13 anos, com marcas de agulhas nos braços, pés e mãos. Diz: estou perdida, não sei o que fazer. E Laura lhe abraça então e lhe diz: vem cá. Ela tem amor aos que precisam de uma atenção. Ela conserta com as próprias mãos e faz de novo brilhar. Não precisa muito não, só o carinho de um coração que pode ver com olhos de amor o quebrantado consertar. Diz que ela é um anjo, ela não tarda em dizer: faço apenas o que meu Jesus faria por você. Ele tem amor aos que precisam de uma atenção. Ele conserta com as próprias mãos e faz de novo brilhar. Não precisa muito não, só o carinho de um coração que pode ver com olhos de amor o quebrantado consertar. Que pode ver com olhos de amor o quebrantado consertar. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar toda a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia há cerca de 34 anos. Deus tem me dado o privilégio de pregar o Evangelho, realizar muitas séries de conferências, mais de 120 semanas de oração em muitos lugares. Quanto mais eu conheço a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto mais eu vejo
o que Deus tem realizado nesta igreja, com as escolas adventistas. Eu aconselho a todos os pais, no Brasil e no mundo, coloque teus filhos na escola adventista. Eu tenho certeza absoluta que os senhores terão filhos de caráter, filhos comprometidos com o bem, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Na minha vida eu tenho presenciado isto, por isso estou dando esse testemunho, falando das escolas, as empresas. No Brasil nós temos aqui a Superbom, que tem produzido produtos maravilhosos para a saúde dos seres humanos, hospitais, uma obra magnífica, maravilhosa, que a igreja tem realizado no Brasil e no mundo. E para a glória do Senhor, hoje a igreja adventista ela está presente em quase todos os países do mundo, mais de 200 países, pregando o Evangelho. Temos também a Novo Tempo, que tem feito um trabalho extraordinário, pregando o Evangelho e anunciando ao mundo a breve volta de Jesus. Que Deus possa abençoar esta igreja, abençoar essa instituição. E recentemente, a igreja preparou esse DVD, A Criação. Você poderá acessar na internet, coloca a Criação. Na minha vida, vou completar, dia 6 de dezembro, 60 anos. Eu nunca vi algo tão lindo como as cenas inseridas nesse DVD. Foi feito em 5 continentes, dos melhores cinegrafistas do mundo, dos Estados Unidos. Ele se prontificou em dar todo o apoio para produzir esse DVD. E gostaria que todos os lares no Brasil e no mundo tivessem este material, porque aqui mostra a criação, mostra um pouco da obra deste Deus tão maravilhoso. Portanto, gostaria de fazer um apelo a toda a liderança da igreja. Vamos juntos colocar este material em todas as casas do mundo, porque esse DVD exalta e glorifica o nome de Deus. E se uma pessoa, ele não acredita que Deus é o Criador do universo, que Deus é o mantenedor do universo, após assistir as cenas contidas nesse DVD, que é gostoso, não é demorado, é 28 minutos, e eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida. Portanto, acesse na internet a Criação, ou adquira este material, e você verá que o que eu estou falando é a pura verdade. Eu nunca na minha vida vi coisas tão lindas como as coisas que estão contidas nesse DVD. Portanto, que Deus abençoe a todos e que vocês possam assistir e compartilhar com o seu semelhante. E todos, sem dúvida nenhuma, estarão glorificando ao Criador do universo. Vamos para o nosso estudo. Estudo de número 4. Observem as frutas. Que delícia! Maçã, melão, goiaba, uva, como são saborosas. Quando você for comer uma fruta, uma banana,
Observem a embalagem. Observem o aroma agradável. Sinta o sabor. E saiba que Deus colocou na tua mesa estas frutas. E quando você olhar estas frutas, quando você olhar em cima da sua mesa, aquele arroz, até subindo a fumacinha, feijão quentinho, agradeça a Deus. Agradeça ao Pai do céu. Agradeça ao Criador. Ele preparou para você. Isso não é por acaso. Você observe que com 1 grão de arroz, você pode encher a terra. Como assim? Você planta 1 grão de arroz. Nasce um pé de arroz com milhares de grãos. Você pega aqueles milhares e plantam, nasce trilhões. E plantam aquele com 10 plantios, a terra já não cabe mais. É a multiplicação dos pães diante dos nossos olhos. A partir de 1 grão de arroz, você pode encher a terra. Mas quem fez isso foi Deus que colocou a vida ali no grão de arroz. Você observa que você coloca o arroz, o feijão, a batata, a semente, daqui a pouco sai o brotinho e daqui a pouco começa a produzir frutos. Quem colocou vida ali foi Deus, porque há um princípio, vida só procede de vida, e Deus é vida. Deus é vida. Portanto, queridos, vamos ver mais algumas fotos. Olha quantas variedades. Caju, Teresina, terra da minha esposa, tem muito caju, que delícia, cortar um caju, fazer um suco natural, que maravilha, mamão, doce, gostoso. Já observaram quantas sementes há dentro de um mamão? Cada uma tem a vida inerente dentro para produzir mais, para sustentar você e sua família. Agradeça a Deus. Olha que maravilha. A uva. Delícia tomar um suco de uva. Como é benéfico para a nossa saúde. Eu ouvi dizer que os mesmos nutrientes que tem no leite materno, a gente encontra boa parte no suco da uva. Olha que maravilha. Olha que aspecto lindo. Foi tudo Deus que criou. A manga. Sabia que existe mais de 500 qualidades de manga? Quanta variedade! E como são deliciosas! Mas vamos para a palavra do Senhor. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te procederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisas como estas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32. Como a palavra de Deus, ela exalta e foca Deus como o Criador do universo. Por isso eu estou falando, estou me propondo, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos meus amigos, gravar 30 temas falando sobre a criação só dentro da Bíblia Sagrada. Só agora estamos usando quase 300 passagens da Bíblia mostrando que Deus é o Criador. Mas eu tenho certeza, se a pessoa quisesse buscar dentro da Bíblia, encontraria não para fazer apenas 30 sermões, mas quem sabe 200, 300 sermões dentro da Bíblia, mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos continuar. Ó vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ó vinde, ajoelhemos, prostemos em reconhecimento diante do Senhor que nos criou. Deus é o nosso Criador. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Louve o nome do Senhor,
pois mandou ele e foram criados. Salmo 148, verso 5. Então Deus mandou e tudo apareceu. Haja luz, e a luz imediatamente apareceu. Alguém disse que Deus não é mágico para falar e acontecer. De fato não é mágico não, mas é um Deus todo-poderoso que Ele fala e acontece simultaneamente. Então quando Deus disse, haja luz, imediatamente a luz apareceu, porque Deus é o todo-poderoso. Não é como nós seres humanos. Então Deus fala, logo acontece. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, o honra. Provérbios capítulo 14, versículo 31. Então quem insulta o pobre, quem oprime o pobre, insulta o Criador. Portanto, Deus é o Criador de todas as coisas. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a faltar. Isaías 40, versículo 26. Aqui fala, olhai para cima, vejam as estrelas, são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, e Deus sabe o nome de cada uma, porque foi Ele que fez, foi Ele que as criou, portanto Ele sabe, e Ele não esquece de nenhuma, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Falar do poder de Deus, nós, míseros seres humanos, querer exaltar a Deus, sabe, é algo difícil, porque Deus é infinito, Deus é eterno, e nós somos meros pecadores. Portanto, o poder de Deus é imensurável, não se pode medir, é algo que foge da compreensão humana. Mas aqui, Deus aceita as nossas limitações e Ele fica feliz, mesmo com toda a nossa pequenez, sabendo que somos um verme, um torrãozinho de terra. Ele fica feliz quando nós pregamos, exaltamos e mostramos para o mundo esse Deus maravilhoso e poderoso. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Isaías 42, verso 5. Então aqui cada texto está mostrando nitidamente, claramente, que Deus é o Criador. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, verso 1. Então Deus fala, né? Ele quer que nós realmente sejamos dele, mas nós precisamos aceitá-lo, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isaías 43, verso 7. Então, ele está falando claramente que Deus que criou, foi Deus que nos formou, foi Deus que nos fez. Então, essa doutrina, essa teoria da evolução, isso aí não tem fundamento na palavra de Deus, não tem nenhum fundamento bíblico, como já falei e volto a falar. Isso pode ter certeza absoluta que é o inimigo de Deus, o príncipe das trevas, que está procurando com essas doutrinas, com essas teorias, afastar o ser humano do seu Criador. Mas você é inteligente, você é sábio, e diante de
todos os argumentos e diante de todas as passagens da Bíblia Sagrada, você está vendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Isaías 44, verso 2. Então, aí está falando que Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Aqui não está falando que nós fomos formados no ventre de um chimpanzé. Aqui não está falando que nós fomos formados no ventre de um macaco. Aqui está falando que Deus nos formou, Davi até fala de uma maneira assombrosa, miraculosa. Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, verso 12. Está muito claro. Está muito claro. Eu acredito que num coração sincero, não precisaria nem 300 passagens da Bíblia, conforme eu estou apresentando. Mais umas 300 que ainda, com a ajuda de Deus, apresentarei nos outros temas que serão pregados. Não precisaria 600, 700 passagens bíblicas, mostrando que Deus é o Criador. Para um coração sincero, um texto como este seria o suficiente para ele tomar a decisão e reconhecer que Deus é o Criador. Mas vamos continuar, porque tem em abundância textos falando que Deus é o Criador, então vamos conhecê-los. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, verso 18. Deus está falando, eu sou o Senhor e não há outro. Fui eu que criei os céus, a terra e o mar, e não há outro. Então, quando nós pregamos, quando alguém fala, e em outros segmentos, em outras teorias, a não ser o que a palavra de Deus está falando, desculpe, meu amigo, mas você está fazendo a obra do inimigo. É duro? É, mas você está fazendo a obra do príncipe das trevas. Você está ensinando heresia para o povo. Porque esse ensinamento não é da palavra de Deus. Olha o texto. Vamos ler novamente? Vamos lá então. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então não há outro ensinamento. O ensinamento é este. Você pode até ensinar, porque Deus deu livre-arbítrio, mas saiba que um dia, se você não se arrepender, você vai ter que prestar contas diante de Deus, porque está induzindo milhões de pessoas para a perdição, tirando o foco, tirando a atenção dos seres humanos, do Criador, e tentando levar para a criatura. Cuidado, isso é perigoso. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? Isaías 51, 13. São muitos os textos. Vamos continuar. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Então, quando Jesus voltar, Ele vai nos levar, todos aqueles que o aceitou como Salvador. Bem-aventurados os mortos em Cristo, porque ressuscitarão primeiro. Então, Jesus volta, no cemitério, os justos ressuscitarão primeiro. Os ímpios permanecerão na sepultura. Os vivos serão separados, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Os cabritos serão colocados à esquerda, as ovelhas à direita. Então, os que estiverem à direita serão transformados no abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. Os ímpios irão morrer, perecer.
não haverá nem quem os sepulte. Eles vão ficar aí como esterco da terra. Mas subiremos para viver 1000 anos com o Senhor Jesus no céu, na Nova Jerusalém. Ali será feito, entre muitas coisas, o julgamento dos ímpios, mostrando as pessoas que tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, aceitar o plano da salvação, aceitar o criacionismo, fazer a vontade de Deus, reconhecer a Deus como Criador, e muitos rejeitaram, não quiseram, endureceram o coração. E a Bíblia diz: se hoje, não é amanhã, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o Espírito Santo está trabalhando na tua mente, te convencendo que Deus é o Criador de todas as coisas, então tome a sua decisão. Porque quando Jesus voltar a este mundo, então haverá o juízo final. Todos os ímpios, juntamente com Satanás e os seus anjos, serão exterminados. É algo estranho até para Deus, porque Deus é amor, mas Ele não vai suportar o pecado por toda a eternidade. Então serão extinguidos, serão extintos, e Deus criará um novo céu e uma nova terra, e Deus habitará conosco. E que privilégio! Seres humanos ter a honra e o privilégio de viver eternamente com Deus. E quando chegar no céu, eu quero ter o privilégio de ver o resultado dessas mensagens. Eu e meus amigos que estão aqui, sermos abraçados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falar: queridos, vocês fizeram o trabalho, milhões de pessoas se converteram e me aceitaram como Criador, e viveremos eternamente com Deus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias capítulo 10, versículo 12. Então são muitos textos, a Bíblia é muito rica ao apresentar esse tema maravilhoso. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Jeremias capítulo 10, versículo 13. Então os trovões, relâmpagos, tudo foi Deus que criou, foi tudo Deus que preparou, e louvado seja Ele por isto. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profetas. Jeremias capítulo 1, verso 5. Então a Bíblia está falando, antes que você fosse formado no ventre, eu já te conheci. Antes que você fosse formado ali na madre, eu já te separei para profeta. Então, Deus não está falando: olha, quando você estava no ventre da chimpanzé, quando você estava no ventre da macaca, quando você estava no ventre ali do primata, eu já... Não, você estava na madre, no ventre da sua mãe. Okay? Então não se deixe enganar. A Bíblia é clara e perfeita, e fala que Deus que nos formou no ventre da nossa mãe e nos mantém e que nos alimenta a cada dia. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias capítulo 51, verso 15. Então Deus criou a terra pelo seu poder, Deus criou o universo pelo seu poder. Meus queridos, o universo do que nós conhecemos aqui na Terra não é nada do que nós conhecemos. Existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de planetas e galáxias, é infinito. Então, nossa mente não pode assim captar e saber a grandiosidade deste universo, e tudo foi criado por Deus para a glória do seu nome. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Jeremias capítulo 51, 16, que acabei de falar agora há pouco, que Deus criou o vento, Deus criou a chuva, Deus criou os relâmpagos, Deus preparou tudo de uma maneira extraordinária. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento.
o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós capítulo 4, versículo 13. Então aqui fala que Deus criou as montanhas. Veja cada montanha linda, Pico Everest e tantas outras montanhas. Foi tudo Deus que criou para a honra e glória do seu nome. Meus queridos, este é mais um tema da palavra do Senhor. Que maravilha a gente estudar a palavra de Deus. Eu gostaria muito que eu gostaria muito que toda a organização da Igreja Adventista publicasse todos esses temas para o Brasil e para o mundo. Eu tenho certeza absoluta que este trabalho, ele está sendo feito pela direção do Espírito Santo. Eu não quero aqui me vangloriar, mas faz cerca de quase um ano estou estudando esses temas. Eu não posso falar, mas talvez eu estudei esses temas, talvez 100 vezes ou mais, cada tema deste, para estar apresentando neste momento. Portanto, meus queridos, eu sinto que é a vontade de Deus que esses temas sejam espalhados no Brasil e no mundo. Por isso eu volto a repetir, procure na internet, meu site é www.geraldoruas.com.br e no YouTube, Geraldo Ruas, está lá, já está tudo pronto para as pessoas fazerem as cópias. Podem copiar, copie, multiplique, passe para as pessoas, porque o objetivo deste trabalho não é ganhar dinheiro. O objetivo deste trabalho é pregar o Evangelho, é mostrar para o mundo que Deus é o Criador de todas as coisas. Compartilhe, leve essa mensagem para que outros se preparem e reconheçam, e saia desse caminho das trevas, saia desses caminhos que não leva a Deus, saia desses caminhos que não reconhece a Deus como Criador, e vamos juntos nos preparar para viver eternamente com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que juntos nos preparemos para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.
sua casa pra me encontrar. Se deu por inteiro, se deu por inteiro, por causa de mim. Por causa de mim. Sempre ouvi falar de um pai que esteve aqui, que abriu o mar e até a terra parou por causa de mim. Eu sempre ouvi falar de um filho que andou por aqui, que foi ferido até a morte por causa de mim. Oh, e o Santo Espírito, por amor, vive aqui neste mundo de dor, ouvindo blasfêmias, sendo entristecido por causa de mim, por causa de mim. O Deus triuno está neste lugar, deixou sua casa pra me encontrar. Se deu por inteiro, se deu por inteiro, por causa de mim. O Deus triuno está neste lugar, deixou sua casa pra me encontrar. Se deu por inteiro, se deu por inteiro, por causa de mim. Mas quando tudo aqui cessar e em glória Jesus regressar, por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo, eu vou deixar minha casa e morar com o Pai. Por causa de mim, o Deus triuno está neste lugar, deixou sua casa